Fala, meu nobre, fala, minha nobre, chegando aqui para falar um resumo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro aí, onde houve alguns jogos hoje. Então vamos aqui falar os resultados, vamos falar um bocadinho de cada jogo que aconteceu neste Brasileirão de 2025 aí, né? Vamos começar aqui pelo jogo do São Paulo, né? Que teve uma oportunidade de ouro logo no início do jogo, um pênalti a favor do São Paulo logo com menos de 2 minutos de jogo, e o Calleri bateu para fora, né? Perdeu o pênalti e com isso o São Paulo não conseguiu furar a retranca do Sport, que teve alguma chance de gol também, mas o placar saiu 0-0. Um detalhe do jogo foi o jogador Igor Cariús, né, que levou uma bolada na cabeça no final do jogo e saiu de campo ali e foi atendido na ambulância, né? Então, tomara que esteja tudo certo com o Igor Cariús e que ele possa estar se recuperando o mais rápido possível para voltar a jogar pelo Sport. Então, o placar ficou 0-0, o São Paulo teve uma oportunidade de ouro com o Calleri e o Calleri bateu o pênalti para fora, né? Com isso, 0-0, cada um leva um pontinho aí na tabela da primeira rodada do Brasileirão, né? No segundo jogo que nós vamos analisar aqui foi o Grêmio, né? O Grêmio segurou uma pressão inicial do Atlético Mineiro, que teve várias chances de gol, viu os melhores momentos do jogo. O goleiro Volpi do Grêmio fez, no mínimo no jogo todo, umas 5, 6 defesas difíceis, né? Não foram defesas fáceis, não, foram defesas difíceis e segurou o placar. Com isso, o Grêmio teve uma oportunidade de ouro e foi lá e fez 1-0, né? Com Arezzo. Arezzo foi lá, aproveitou, fez 1-0, o juiz deu impedimento, o bandeirinha deu impedimento, foi ver a revisão lá e viu que tinha a bola tocada no jogador do Atlético, então o gol foi validado 1-0. E no finalzinho do primeiro tempo, uma falha da defesa do Atlético Mineiro, o Edenilson pegou uma bola ali que rebateu na zaga, sobrou para ele bateu no canto esquerdo do goleiro e fez 2-0 para o Grêmio em cima do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que é um dos clubes que eu achava aí que podem brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Fez boas contratações e nota que fica aí a entrada do Júnior Santos no segundo tempo e não parece nem um terço daquele Júnior Santos que jogava no Botafogo, né? Então, no segundo tempo, o Atlético deu uma pressãozinha e o Rony teve uma oportunidade de ouro e não desperdiçou, foi lá e fez o primeiro gol do Atlético, né? O Atlético continuou amassando o time do Grêmio no segundo tempo, mas o placar terminou 2-1 para o Grêmio, que conquistou seus primeiros 3 pontos em casa, fazendo valer o mando de campo do Grêmio, né? No terceiro jogo, esse jogo que eu assisti um pouco mais, né? Assisti o primeiro tempo todinho do jogo, o Fortaleza meteu 2-0 no Fluminense e fez o placar no próprio primeiro tempo, né? Com 20 minutos de jogo com 20 minutos de jogo, o Fortaleza já estava 2-0 no placar, né? 2-0 no placar, um gol de Tite, o primeiro gol de Lucero e o segundo gol de Tinga, né? De cabeça lá, de quase na marca do pênalti. A defesa do Fluminense não vigiou e então fez o gol de cabeça. O primeiro foi do Lucero, uma jogada de individual do Marinho, que cruzou para dentro da área, Lucero sozinho embaixo do gol, botou para dentro das redes. Um detalhe desse jogo, o Fluminense, time completamente mal preparado para jogar essa partida, né? O Fortaleza que não vinha de bons jogos, e com isso o técnico Mano Menezes foi demitido agora à noite, o Mano Menezes, parece que teve confusão no vestiário, teve confusão na beira do gramado, né? Parece que Thiago Silva falou que se ele ficasse ele ia embora, e aí nem começou o campeonato, primeira rodada, uma vergonha, você já tem o primeiro técnico que caiu no Campeonato Brasileiro. E lembrando que lá nas lives que eu faço, eu falei aí que o Mano Menezes não duraria aí de 3 a 4 rodadas, não duraria no comando técnico do Fluminense, né? Se ele perdesse mais 1, 2 jogos, ele não ia aguentar no início do Campeonato Brasileiro, foi somente um jogo, já foi demitido, né? No outro jogo que teve lá no Sul, né? Lá em Caxias do Sul, o Juventude ganhou de 2-0 do Vitória, né? O Juventude ganhou de 2-0 do Vitória, um bom placar do Juventude. O Juventude fez 1-0 no começo do jogo. O atacante aqui, deixa eu ver aqui o nome do atacante aqui, que é um nome difícil de lembrar aqui, o nome do atacante é o Gabriel Tagliari.
Gabriel Talhari fez 1-0, um jogador novo, jovem, centroavante jovem, fez 1-0 para o Juventude. No finalzinho do primeiro tempo, o Enio, que também já foi do Botafogo, o Enio teve a chance, fez um gol, mas o juiz deu impedimento e anulou o gol do Enio, e aí ficou 1-0. No segundo tempo, novamente, Gabriel Talhari foi lá e fez o segundo gol do Juventude. O Vitória não foi um adversário à altura para o Juventude, que conquistou seus 3 primeiros pontos e está em primeiro lugar, junto com o Fortaleza. Os dois ganharam de 2-0, então, pelo número de saldo de gols, tanto Juventude quanto Fortaleza estão em primeiro com 3 pontos e 2 gols de saldo, né? 2 gols de saldo. O último jogo da noite começou às 9 da noite no Maracanã. Flamengo empatou de 1-1 com o Internacional, né? O Flamengo teve amplo domínio do jogo, né? O Inter fez 1-0 com o Bruno Henrique, um bonito gol de Bruno Henrique de primeira, da entrada da área pelo lado direito, assim, fez 1-0, e num gol de bate e rebate dentro da área lá, o zagueiro Léo Pereira dominou a bola e bateu, fez quase embaixo do gol, fez o gol de empate, né? O Flamengo pressionou, mas não conseguiu fazer o segundo gol, e aí terminou 1-1, um pontinho para cada time aí, os dois, que são 2 clubes também que vão brigar aí pelo título, ao meu ver também, né? Eu achava que o Atlético, o Inter, o Flamengo e também o Botafogo e o Palmeiras são os 2 times que vão brigar aí os 5 títulos, os 5 times que vão brigar pelo campeonato brasileiro. Agora eu vou colocar aqui para a gente acompanhar aqui os resultados dos jogos e também os jogos de amanhã, né? Então, o resultado é São Paulo 0, Sport 0, Cruzeiro 2, Mirassol 1. Eu não falei desse jogo, né? Mas o Cruzeiro fez 2-1, foi 2-0 no começo do jogo, primeiro com o Dudu fez 1-0, depois o Gabigol logo em seguida fez 2-0 pro Cruzeiro. Parecia que o Cruzeiro ia dar um sacode no Mirassol, tá? Mas no primeiro tempo o Mirassol perdeu muita chance de gol mesmo, perdeu um pênalti aos 45 ou 46 do primeiro tempo, perdeu um pênalti, o Cássio defendeu o pênalti, na sequência da jogada, a bola foi para a linha lateral, cobraram a lateral, e aí fez a jogada, e o de cabeça, o jogador do Mirassol foi e fez o gol, foi 2-1. No segundo tempo, foi um Deus nos acuda, o Mirassol amassou o Cruzeiro e não empatou o gol por falta de capacidade dos atacantes. Tem um jogador chamado Carioca no time do Mirassol que perdeu milhares e milhares de gols hoje lá para o Cruzeiro. O Cruzeiro saiu meio que irritada, mas o Cruzeiro venceu por 2-1 o Mirassol aí, né? Então ficou aí São Paulo 0, Sport 0, Cruzeiro 2, Mirassol 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1, Fortaleza 2, Fluminense 0, Juventude 2 e Vitória 0 e Flamengo 1, Internacional 0. Lembrando, nenhum time visitante conseguiu ganhar. Só o Internacional e o Sport conseguiram o empate, levando um pontinho para casa. Amanhã, a sequência da rodada começa às 16 horas, 4 da tarde, Palmeiras e Botafogo lá no Allianz Parque. Às 18h30, Vasco e Santos jogam no São Januário. Às 20 horas jogam Bahia e Corinthians. Também no mesmo horário, às 20 horas, jogam Bragantino e Ceará. No começo aqui, como não tem muitos jogos aqui, vamos mostrar aqui para vocês, mas o Fortaleza aqui junto com o Juventude está em primeiro lugar com 3 pontos, Grêmio com 3, Cruzeiro com 3, Flamengo, Inter, São Paulo, Sport com 1 ponto cada um. O resto está tudo com 0, só tirando aqui alguns clubes que já perderam, aí ficaram aqui por último, né? O Vitória perdeu, o Fluminense perdeu, o Mirassol perdeu e o Atlético Mineiro perdeu. Então estão em último lugar aqui, os últimos aqui, porque perderam os seus jogos, né? Perderam os seus jogos, não que não jogou, né? Então fica aí a rodada pra gente esperar a rodada de amanhã, o que esperar de Botafogo e Palmeiras. Qual vai ser o Palmeiras? Vai ser esse que jogou o Campeonato Paulista aí e que demonstra muita fragilidade na sua parte defensiva. O Botafogo, que é um time também que está tentando se montar agora com seu novo treinador. Teremos também Bragantino e Ceará. Vamos ver se o Ceará aí, que foi campeão cearense, vai poder bater de frente com o Bragantino, né? Além disso, teremos Bahia, que também foi campeão baiano em cima do Corinthians, que foi o campeão paulista, né? Então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer na rodada de amanhã, nessa primeira rodada. Um detalhe que eu percebi nesses jogos todinho foi o nível do futebol, tá, galera? O nível do futebol não foi agradável, não foi legal o nível do futebol, e é a primeira rodada, não dá para cobrar muito isso, mas os times que têm aí um poder
financeiro gigantesco, não mostraram grande futebol, né? Flamengo, Internacional não mostrou, o Atlético também, que contratou muitos jogadores, também não mostrou, né? E o São Paulo também, que entra sempre como candidato, também não conseguiu bater o Sport dentro de casa. Então vamos ver o que vai acontecer aí nos jogos de amanhã. A partir da semana que vem começam os jogos sendo intercalados com os jogos da Sul-Americana e também da Libertadores. Então vai ser meio que difícil o nível poder aumentar muito assim, já que serão jogos aí de 3 em 3 dias, praticamente para todos os times que vão brigar pelo título do Brasileiro. Bom, é isso aí, o resumo aí da rodada. Amanhã a gente volta aqui à noite novamente aqui para falar mais um bocadinho desse resumo dessa rodada do Brasileirão e mostrar aqui a classificação e os próximos jogos. Fica com Deus, um forte abraço e vamos nessa. Valeu!